Olá, está começando mais um programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e aqui você já sabe, o assunto é pessoas. O meu e o seu comportamento revelados no ar. Inteligência emocional, mentalidade, comportamento, é claro, e também espiritualidade. Inclusive, o tema do programa de hoje, não perca. Você que está acostumado a acompanhar o programa Fala Mais, você já sabe que eu tenho sempre ao meu lado, com muito prazer, a minha esposa, que é host e co-criadora também deste programa. Grazi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui em mais um programa Fala Mais. Estamos recebendo um convidado que já esteve conosco na semana passada, que muito nos honrou com a sua presença aqui, e o assunto é tão pertinente, tão legal, que nós, inclusive pessoalmente falando, gostamos tanto, que preparamos dois programas. Aproveitar a vinda dele até Rio do Sul. E de quem estamos falando? Ah, pois é. Quem será essa pessoa? Nós estamos aqui com o Matheus Eleutério. Matheus, que é casado com a Gabriela, é pai da Lisa. Hoje, o Matheus, ele é mestrando em teologia, né? Está mestrando em teologia. E ele é professor de interpretações bíblicas, tendo mais de 3 milhões de seguidores em todas as redes, ensinando sobre a Bíblia. 5 mil alunos. Ele tem uma comunidade onde ele tem mais de 5 mil alunos. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa Fala Mais. Prazer ter você de novo aqui. Prazer novamente estar aqui com vocês. E esse é um tema assim que a gente pode passar horas e realmente um episódio muito pouco. A gente tem que falar mais porque é muito bom e essa temática, sou apaixonado por ela, sou suspeito em falar. Muito obrigado pelo convite. No programa da semana passada, nós falamos sobre alguns mitos e verdades da Bíblia, olhamos mais para o Velho Testamento. Se você não assistiu, recomendo que você vá para o YouTube, o canal do Guilherme Reginato. É só procurar canal do Guilherme Reginato no YouTube, você vai encontrar. Ou então, programa Fala Mais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você digitar programa Fala Mais, você vai encontrar. E pode digitar também Matheus Eleutério, que é o nome do nosso convidado. Você vai encontrar esse programa. E hoje, Grazi, qual será o tema especificamente falando? Hoje nós vamos falar do Novo Testamento, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar de amor, nós vamos falar de Jesus. Tem muita coisa pra gente falar sobre essa pessoa, esse ícone, né? Tão importante aí das nossas vidas. Você quer começar com a primeira pergunta? Tem ela engatilhada aí? Não, eu gostaria que você... Eu tenho uma pergunta. Não. Então vai. Então começa, mas eu ia pedir pro Matheus iniciar falando dessa figura tão especial para as nossas vidas e que perdura por tantos e tantos anos. Legal. Eu lembro há um tempo atrás, quando eu era um pouco mais jovem, né? Quando eu me reencontrei com Jesus, passei um tempo afastado, a gente tive um encontro novamente com ele, e esse encontro, geralmente, ele é muito intenso. E o que a gente faz quando a gente tem esse encontro com Jesus? Geralmente a gente quer compartilhar, falar para as pessoas. E eu percebi uma coisa, Guilherme Grazi, que hoje no Brasil, nossa cidade principalmente, todo mundo conhece Jesus. Se você fala, você conhece Jesus? Sim, claro que eu conheço. Diferente se você for para um país no Oriente Médio, um país mais oriental. É diferente você falar de Jesus, apesar de que muitos já ouviram, né? Mas aqui no Brasil, todos já ouviram falar sobre quem Jesus é. Agora, a questão é, elas sabem de fato quem é Jesus? Porque é comum hoje a gente escutar nas redes sociais, às vezes, alguém fazendo uma coisa, um pastor, e aquilo que ele está fazendo, ele não é errado, às vezes ele está fazendo uma coisa certa. Mas as pessoas falam assim, Jesus nunca faria isso, Jesus não seria dessa forma. Na verdade, é o pressuposto que aquela pessoa tem a respeito de quem é Jesus que não faria aquilo. Na verdade, a Bíblia mostra o oposto. A gente, quando imagina Jesus, pensa uma pessoa calminha, né? Uma pessoa tranquilona, paz e amor, fleumática. Só que a Bíblia vai falar que ele entra no templo, no pátio do templo, quebrando tudo com um chicote de couro. Aquele negócio dói. Você já imaginou um pastor chega hoje no pátio de uma igreja, ele vai parar na capa de um jornal e todo mundo vai falar, Jesus nunca faria isso, mas ele fez.
Porque, na verdade... Ele só não parou nas capas dos jornais porque não tinha. Não tinha na época. Mas com certeza no ouvido... Mas ele foi parar na boca e no ouvido de todo mundo. De todo mundo. Jesus... É importante a gente entender que Jesus ele não está nos nossos pressupostos, ele está nas páginas da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia está falando não é sobre uma história, é sobre uma pessoa. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para ele. A árvore da vida que estava no meio do jardim é Cristo. O tabernáculo de Deus, a arca da aliança que representa a presença de Deus é Cristo. Tudo aponta, desde Gênesis até Apocalipse, tudo, a porta do templo, o acesso ao Pai, tudo fala sobre Cristo. Então, de fato, é um tema extenso, maravilhoso. E quando a gente fala sobre Jesus, geralmente a gente pensa assim, lá em Mateus, mas tudo está falando sobre Jesus, tudo está apontando para Jesus, porque como Hebreus vai falar, que ele falou de diversas formas, Deus Pai, mas agora ele se revela através do Filho, através de Cristo. E Jesus... apesar de muitas pessoas se referirem a ele como uma pessoa, é muito importante a gente pontuar aqui que a nossa visão de Jesus é que ele é o próprio Deus encarnado. Até porque eu costumo falar que se nós não entendemos isso, é porque, na verdade, um homem morreu numa cruz por nós. É impossível um homem expiar os nossos pecados. Então Deus, o próprio Deus se encarnou, tomou a forma humana, se humilhou e agora se entregou numa cruz e agora nós temos redenção e justificação pelos nossos pecados. A minha pergunta é: o que é preciso para uma pessoa ser salva? Bom, essa é uma pergunta que ela é muito simples. Eu ia dizer simples. Muito simples, mas complexa. Porque as pessoas, principalmente no mundo hoje de redes sociais, elas amam dizer quem é salvo e quem não é. Parece que elas têm dentro de casa um exemplar do livro da vida. Que elas veem, opa, o Joãozinho não, ele não está salvo. E aí ela julga como? Através do penteado, através de ter ou não barba, através da roupa. De hábitos. De hábitos, principalmente, Gui, hoje, porque existe uma grande movimento aí de famosos se convertendo. E é muito difícil, Gui, porque quem pode dizer quem se converteu ou não? E as pessoas falam, é muito fácil dizer que é convertido e tá fazendo isso, mas a gente não sabe, às vezes a gente tem um caso de um funkeiro, eu acho que é JP o nome dele, se não me falha a memória, que ele entrou num processo de conversão e ele estava tentando sair, mas tinha um contrato muito grande, ele estava tentando sair, ele não conseguia, e a galera aqui pra cima dele. E aí ele conseguiu, de fato, romper com aquele contrato. E as pessoas, agora se converteu, mas antes ele tinha se convertido, ele só estava numa batalha agora para tentar se desfazer daquele contrato, enfim. Eu acho que cada um, existe um contexto para cada um. Existem processos de conversão. Vai ter pessoas que elas vão se converter de uma maneira muito mais rápida, muito mais... elas vão ter uma experiência única, elas vão entrar num processo de conversão e elas vão agora viver uma vida em Cristo. A Bíblia vai falar, em João capítulo 1, versículo 12, a única regra que nós temos a respeito daqueles que são, de fato, agora filhos de Deus. Porque ele vai falar, todos aqueles que nele creram mas todos os que receberam e deu-lhes, todos os que, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então a regra é muito simples, como a gente falou, é só você crer que Jesus é o Messias e que ele é o nosso Salvador. Veja como isso de fato faz sentido, Matheus. Me permite uma contribuição. Eu estava recentemente servindo no Movimento Legendários e em uma das conversas, à noite, entramos nesse assunto. Então, o que é preciso para alguém ser salvo? E uma pessoa de mais idade, aparentando ter, 65 anos aproximadamente, trouxe uma resposta que para mim fez muito sentido naquele momento, o Marcão. O Marcão disse o seguinte, olha, no meu entendimento, o que é preciso é arrependimento genuíno e reconhecer de fato que Jesus é Deus, é o Messias. E aí todo mundo diz, mas então é só se arrepender? Então a pessoa pode a vida inteira fazer um monte de coisa, o que ela quiser, e se no final da vida ela se arrepender, ela vai ser salva? Aí o Marcão vem com checkmate. Ele fala, pois o que aconteceu na crucificação de Cristo? Cristo estava lá,
tinha ao seu lado 2 ladrões sendo crucificados com ele. Um dos ladrões olha para ele e fala: Jesus, quando tu estiver lá com o Pai, lembra-te de mim. Foi só isso que ele falou. E Jesus olhou pro ladrão e falou assim: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pronto, foste salvo. Por quê? Porque naquele momento, ao falar aquilo para Jesus, ele não só estava mostrando que ele acreditava realmente que Jesus fosse Cristo, como ali ele estava mostrando um coração arrependido. Olha, eu quero estar contigo, eu não quero ir para outro lugar. E ali, Cristo, tá bom, você foi salvo. E quando ele trouxe essa palavra, eu falei, cara, pô, faz sentido. Agora, não é tão simples assim você simplesmente pegar essa passagem e falar assim, então beleza. Então eu vou viver minha vida aqui do jeito que eu quiser e lá nos finalmente eu vou me arrepender. Isso só comprova, na verdade, assim, que você não é salvo. Não é assim. Porque a conversão, biblicamente falando, ela não é apenas uma nova religião, mas é, na verdade, uma nova natureza. Agora você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado. É uma nova natureza que nós adquirimos em Cristo. E essa natureza agora é a natureza de Cristo. Cristo não pensaria assim, eu vou pecar e no final da minha vida, na verdade, isso só comprova que a pessoa não é salva. As pessoas às vezes falam assim, salvação se perde? E eu costumo responder, a gente só perde algo que a gente tem. A salvação foi dada de graça. Então, é Deus que nos salva, e se você vê na graça de Deus uma liberdade para pecar, então é porque você nunca foi salvo, você nunca entendeu essa graça. Porque aqueles que são salvos em Cristo, de fato, legitimamente, eles querem viver para Ele, eles entendem que Cristo morreu para eles, e agora, por mais que eu peque, por mais que eu erre, esse erro, ele gera em mim uma dor, não porque descobriram, porque tem gente... principalmente às vezes algum pastor vai lá, erra, falha, e aí descobrem que ele estava em adultério, descobrem isso, daí ele aparece chorando. Mas ele se arrependeu porque descobriram. Então será que isso é arrependimento genuíno? Será que isso realmente, ou é um remorso, uma vergonha? Porque remorso, qualquer bandido que é pego, ele sente remorso. Na frente do juiz, ele chora porque ele vê a mãe, porque ele vê os parentes, ele está se sentindo vergonha, ele está se sentindo humilhado. Mas agora, arrependimento... No grego, metanoia é uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. É você entender, eu fiz isso, mas eu quero mudar a minha vida. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. É um constrangimento interno. Exatamente. É você se constranger com aquilo que você está fazendo. Cara, isso aqui não tá certo. Exatamente. E ao sentir isso, cara, isso não tá certo. Exato. Você buscar uma mudança e não permanecer no erro, né, nessa vida errante. O próprio Paulo fala em Romanos... para buscarmos a renovação. Exato. Né? E renovação é tornar novo, não é evoluir, é tornar novo. Exato. Se renovar. Como? Através da mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade ela vem justamente através da palavra. Quanto mais da palavra eu absorvo, porque a gente pode mudar a mentalidade por coisas que não devem fazer parte da nossa vida, mas quando eu renovo através da palavra, ela vai mudando a minha vida, o meu caráter, o meu estilo de vida, aí eu entro num processo de santificação. Porque a conversão é eu sair do Egito, do mundo, mas a santificação agora é fazer com que o Egito e o mundo saiam de dentro de mim. Esse é o processo que os israelitas tiveram que passar. Eles saíram do Egito. Opa, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Agora podemos errar, podemos fazer um monte de coisa aqui. Não, agora tem um processo de santificação. Se você entende que você é povo de Deus, que você é um povo santo, você vai ter prazer em viver isso. Você vai ter prazer nisso. Que a gente falou no episódio passado, que a lei de Deus não é algo que Deus determinou para os seus filhos para que punir eles, mas na verdade é um presente, uma dádiva. Então a santidade, todos aqueles que são salvos, ele entende que a santidade é um prazer obedecer a Deus. É algo que eu estou fazendo mal para mim mesmo. Todo pecado, Guilherme, ele afeta a nossa natureza, a natureza original, aquilo que nós deveríamos viver lá no jardim. Então, quem está pecando, quem vive no pecado, pensa assim, mas é só isso. Isso daí está interferindo na sua vida. Aquele que está imerso na pornografia, às vezes imerso em algumas coisas que não agradam a Deus, pode ter certeza, isso vai trazer consequências no seu casamento, na sua maneira de enxergar pessoas.
as mulheres, homens, porque a pornografia ela interfere na nossa mente, a maneira com que a gente interpreta as coisas. E aí a gente sexualiza a nossa mente. Olha só, um pecado que às vezes as pessoas normalizam tanto. Ah, eu só vejo um vídeo, só vejo isso dali. Mas muda completamente a maneira com que a gente lida com as pessoas à nossa volta. A gente costuma dizer que pode ser comum, mas não é normal. Exato. A gente se acostumou a chamar as coisas comuns como normais. E aí isso é um problema. Porque aquilo que é normal é aceito. Exato. E nós precisamos quebrar isso. Nem tudo que é comum é normal. Exato. Pode estar sendo comum pelo contexto da sociedade, Sim. mas não pode ser normalizado. E principalmente, né? Se é comum no meio que você tá uma coisa que é errado, saia desse meio. Saia desse grupo de amigos, de pessoas. Porque o dia que seu casamento acabar por causa daquilo que era comum no seu grupo de amigos, será que eles vão estar do teu lado? Quem é que ia estar do teu lado até o fim da tua vida? Tua esposa, teu marido. E aí você, por causa do seu meio, daquilo que você deixou que os seus amigos falassem que era legal, que era interessante, você perdeu um casamento, você perdeu a família. Um comum que não é normal. Exatamente. Aí você colhe maldição e fala, por que isso? Porque Deus você permitiu? Porque você plantou. Porque você escolheu esse caminho. E tu falando ali, né, até me lembrou uma passagem que eu li em Tessalonicenses, fui até procurar aqui, que ele fala, né, quanto ao mais, irmãos, Paulo falando, né, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que vos... Peraí que eu me perdi, com essas letras pequenas aqui. Conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Ou seja, ele pede, você conheceu Jesus? Conheci. Me converti. Agora cresça. Exato. É exatamente isso que tu falou. E Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, a conversão, ela é um processo onde você entende que amar a Jesus está ligado a obedecê-lo. Mas aí, os mandamentos de Jesus ou os mandamentos lá de Moisés, lá em Êxodo? Agora é a questão. Episódio passado a gente falou sobre... Os 10 mandamentos? A gente falou sobre essa diferença que geralmente a gente faz, né? Mas o Deus que estava, e João vai falar, que ele estava no princípio com Deus, ele é Deus. Ou seja, Jesus estava no Monte Sinai. Jesus estava no Éden. Jesus estava em todos os lugares porque ele é o próprio Deus. A gente não pode separar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. O que nós temos agora é uma construção da revelação de Deus, uma progressão, aliás, da revelação de Deus. Que aí a gente usa algumas regras de hermenêutica, de interpretação bíblica, para entender o que fazia parte de Israel. O que fazia parte daquele contexto. Porque assim, eu entendo que algumas regras de alimentos, por exemplo, dadas a Israel, era para Israel. Por quê? Por que ele não podia comer porco? Por causa do contexto que o porco era criado ali no deserto, eles não tinham condições para aquilo. Quando ele fala, eu não uso tatuagens, mas quando ele fala sobre as marcas do corpo, o que ele estava falando? Ele estava falando sobre um hábito que os egípcios tinham, de fazer marcas no corpo por causa dos mortos. As pessoas morriam e eles faziam marcas para deuses, para que os deuses guardassem a alma daquele morto. Tatuagens. Exatamente. Só que, às vezes, a pessoa pega esse texto para justificar, talvez, mas não pode fazer tatuagem. Mas peraí, ele estava falando de uma outra coisa. Aí a gente precisa analisar em outros aspectos. Há muita gente que hoje não come porco, por exemplo, por conta da passagem lá que dizia Exato. que não deveria comer. Exatamente. E Jesus, ele de certa forma quebra com isso quando ele vem falar que o que na verdade contamina não é aquilo que entra, é aquilo que sai. É aquilo que Exatamente. sai. Exatamente. Ou seja, ele tá dizendo ali, cara, o que vai te definir não é o que você come, mas é o que você coloca da boca para fora. Exato. Então, a gente precisa usar de alguns artifícios de interpretação para entender que algumas leis elas permanecem até hoje. E Cristo, os mandamentos, eles são toda a Bíblia ela está falando dos mandamentos de Cristo. Mas agora, o que continua até hoje? O que fazia parte de Israel naquela época? O que fazia parte do contexto apenas de Israel? Por exemplo, a circuncisão. Por que o pessoal fala que tem que seguir tudo, mas fazer a circuncisão o povo não quer, né? O que é exatamente a circuncisão? A gente consegue falar de alguma forma aqui no rádio? É cortar a parte ali, a pele do órgão genital masculino, né? Então, existe até uma cirurgia que algumas pessoas fazem para tirar essa pelezinha. Excesso de pele, mas nesse caso era um ritual religioso mesmo, né? Então, Na faca. Na faca, Todo descendente de Abraão teria que
fazer a circuncisão, como sinal. Bem cedinho, né? As crianças eram isso. bem... Então, isso era um sinal de que eles faziam parte da aliança de Deus feita a Abraão, porque era o sinal da sua descendência. Por isso que eu disse que nós precisamos aplicar algumas regras para entender o que fazia parte daquele contexto, daquela aliança de Deus com o povo de Israel e o que deve fazer parte agora de continuidade para as nossas vidas. Então, Jesus, ele cumpre, como eu mencionei no episódio passado, ele cumpre e ele é o cumprimento de algumas leis que eram sombras. A gente entende que algumas leis eram sombras e um apontamento para se cumprir agora no Novo Testamento em Cristo. Outras, a gente interpreta que elas aconteciam no Antigo Testamento, mas, por exemplo, não adulterarás. Tecnicamente, aquela lei ela foi abolida, porque agora Jesus ele tem um mandamento muito mais profundo, que, vistes o que foi dito, não tomarás a mulher do teu próximo, mas se olhares e desejar, ou seja, piorou. O pessoal fala assim, agora aliviou. Não, agora piorou. Porque antes era só o adultério físico, agora é o mental. O pensamento. Tem coisas que aliviou e tem coisas que piorou. Exatamente. Ele fez ajustes na balança. Exato. Então por isso que eu digo, aquilo lá já não existe, porque agora o que existe é bem mais pesado, entende? É você, no aspecto de você entender que o pecado ele é muito mais profundo. Como eu falei do sábado. Aquele sábado, ele continua até hoje como uma maneira de descanso. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar, descansar, porque eu estou guardando o templo do Espírito Santo, que é a minha vida, o meu corpo. Então, se eu não preservar a minha saúde, a minha vida vai acabar. Eu não vou ter mais como glorificar a Deus através da minha vida. Então, tem coisas que continuam até hoje através. Mas essa vinda de Jesus, eu vejo que simplificou muito a questão dos mandamentos, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uhum. E até nós estávamos conversando agora no intervalo comercial, e o Mateus trouxe algo que me chamou muito a atenção, que é a questão de, não é só sobre você pecar contra o teu próximo, mas muitas pessoas estão pecando consigo mesmo. Exato. Contra si mesmo, perfeito. Quando você conversa com um judeu, e a gente precisa às vezes ter esse entendimento de cultura judaica para entender um pouco de como eles enxergam o Antigo Testamento, para a gente entender melhor até mesmo como Jesus pensava, porque Jesus era um judeu. Na verdade, agora, na verdade, o cristianismo ele é uma extensão do judaísmo. O judeu ele sempre entende que a vida ela é prioridade. Ela está acima de toda e qualquer mandamento, porque ele entende que os mandamentos são a vida. Mandamento, eles foram dados para abençoar a sua vida, como eu mencionei do sábado, das carnes. Então, uma vez eu perguntei para um amigo meu que é judeu e falei assim, se chegasse uma pessoa aqui com um revólver na mão e falasse assim, come carne de porco ou senão eu te mato. Ele falou, eu ia perguntar, vai ser mal passado, bem passado, porque para eles a vida é prioridade, entende? Independente, a decisão deles sempre será pela vida, porque eles entendem que a vida é dádiva de Deus. E eu vejo que muitos cristãos hoje têm dificuldade de entender isso, porque eles olham para o evangelho como se você... Sim, nós entregamos a nossa vida por amor a Cristo, mas você não deve acabar com a sua vida em prol de algo que Cristo te chamou. Porque muitas vezes tem pessoas que não valorizam a sua vida, se alimentam mal, comem mal, não cuidam do seu corpo, não cuidam da sua mente, do seu emocional. E falam assim, mas é porque eu estou vivendo para Deus. Na verdade é você que não está valorizando aquilo que Deus te deu, que foi o seu corpo. Está zelando por aquilo que Deus te entregou. Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Ou seja, a mesma maneira que você cuida de você, ame o seu próximo. Mas como você vai amar o próximo se você não cuida nem de você? Se você não valoriza muito você? Bom. Se você não cuida da sua saúde? Se você não vê valor no aspecto de você está sempre inseguro? Tudo que você faz, você vai oferecer para alguém, quem trabalha com serviço aí, às vezes a pessoa ela vai oferecer um serviço para alguém e ela se sente insegura porque ela acha que ela é sempre a pior ou que ela não é boa o suficiente. Nós precisamos enxergar a nossa vida com a ótica de Deus. Se nós somos filhos do rei, é claro, nós devemos nos aperfeiçoar, mas essa autodepreciação ela é muito perigosa dentro da nossa vida cristã, porque a gente acaba se diminuindo, acreditando que isso é humildade. A gente pensa, não, isso é humildade, eu não dou bola para mim, eu não compro roupa para mim, aí a pessoa está sempre desleixada, descuidada, com aspecto, às vezes não se cuida, e aí aquilo que ela está transparecendo é justamente um relaxo, e ela justifica isso com, não, eu sou uma pessoa que não dá muita bola, mas Cristo nos chama a amar o próximo
como o cuidado que nós temos para conosco. Mas se eu não tenho cuidado, se eu não amo a mim mesmo, e o pecado é justamente isso, é eu fazer coisas que depreciam a mim mesmo. O orgulho, até mesmo o orgulho, que é essa ânsia por valorizar a mim mesmo, ele acaba depreciando, porque eu busco em coisas, como falamos no episódio passado, em coisas o meu valor, quando na verdade eu devo enxergar o valor que eu tenho em mim em Cristo, o que está aqui dentro, não o que está fora, não o que é externo. Você falou do judeu. O judeu mais raiz, digamos Ortodoxo. assim, ele não vê Cristo como Messias. Sim. Ele entende Cristo como um colega judeu, como um irmão, Como profeta. como um profeta, como outros. Mas ele segue a Torá. Eu até, não tenho absolutamente nenhum conhecimento a respeito, então não posso falar nada. Mas como é que você enxerga, então, o judeu que não vê Jesus como Messias? E aí nós estamos falando de salvação. Esse judeu ainda assim será salvo? E os povos que não conhecem Cristo, como, por exemplo, os indígenas? Como é que funciona para eles? Bom, vamos lá. Aqui são dois assuntos diferentes, tá? O povo judeu, biblicamente falando, ele é o povo da promessa. Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis 12, falando que de ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir daquele momento se constrói aquilo que nós chamamos de plano da salvação. Por quê? O mundo estava um caos. Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é o ápice do orgulho humano, porque é o homem tentando alcançar a estatura de Deus, tentando ser como Deus. Em Gênesis 12, Deus surge consertando as coisas e iniciando o seu processo de plano da redenção. Ele chama um homem de Ur dos Caldeus que estava em Terã e que agora iria para a terra de Canaã se estabelecer, e aquela terra seria a sua terra e a terra da sua família. A partir desse momento, cria-se o povo judeu, que na verdade até então era o povo hebreu, que através de Isaac e Jacó nasce as 12 tribos. E esse povo fica escravo na terra do Egito, é liberto por Moisés, vai para a península ali do Sinai, permanece durante 40 anos, porque eles desobedeceram, e entra na terra de Canaã e se estabelece a partir daquele período em Canaã, que agora seria Israel. Muito tempo se passa. O povo de Israel, ele passou por vários processos, ele passou por uma monarquia com Saul, depois por Davi e Salomão. Salomão, ele decide casar com nada mais, nada menos que 700 mulheres. E aí com esse casamento aí com várias mulheres de outros povos, a Bíblia vai falar que ele se corrompe, Deus se ira com ele, e agora o reino dele seria dividido. Roboão assume o poder e durante o reinado de Roboão, o reino se divide. O reino do sul, Judá, com a família, porque Deus faz uma aliança com Davi. E aqui que mora a grande chave para a gente olhar para o povo de Israel. Porque toda aliança, isso é muito importante, toda aliança de Deus ela é eterna. Por isso que quando a gente fala que casamento, a gente casou, é uma aliança, porque toda aliança é eterna. Então, toda aliança que Deus faz na Bíblia, ela não tem fim. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, essa aliança ela nunca foi quebrada. Ela vai se cumprir. Israel ainda é o povo escolhido. Mas quando ele faz uma aliança com Davi, falando que a tua descendência, da tua descendência, teu trono não terá fim, ele está fazendo uma aliança de que dele viria aquele que reinaria para sempre, que é Jesus. Por isso que Mateus e Lucas começam dando a genealogia, porque o judeu ele aguarda o cumprimento dessa promessa, porque ele sabe que Deus ele não descumpre suas alianças. Agora, com a quebra do povo judeu, ficando com a descendência de Davi e as outras tribos com os outros reis, a tribo do norte ela é invadida pela Síria e ela começa a ser dispersada. E o que resta é a tribo do sul, que era reinada, que tinha os seus reis como a família de Davi. Por isso que nós chamamos de judeus. Mas você entende que tudo foi disperso e apenas restou aquilo que fazia parte da aliança. Olha só que incrível. Deus fez uma aliança de que da família de Abraão nasceria, seria bendita todas as famílias da terra. Primeira aliança. A aliança davídica, que o seu reinado não teria fim. Ou seja, a única tribo que permanece, ela vai exilada para Babilônia, mas volta. E permanece até hoje. Porque Jesus vem entre os judeus. Ele era um judeu porque ele fazia parte da tribo de Judá. Ele é descendente de Davi e se estabelece agora como
o Messias. Então, nós entendemos que essa aliança ela não termina, porque lá em Apocalipse 20 se cumpre completamente essa profecia, porque fala que Cristo, ele reinará durante 1000 anos aqui na terra. Ou seja, Jesus, ele está nos céus, à destra de Deus Pai, e ele virá para a terra, só que ele não vem para pegar a gente, vamos embora, vamos queimar isso daqui. Na verdade, a Bíblia fala que Jesus volta para estabelecer as suas promessas em Israel, em Jerusalém. Tanto é que em Zacarias 14 vai falar que ele pisará no Monte das Oliveiras. Ele passará no Vale de Cedron, em Joel capítulo 3. Em Ezequiel vai falar que ele entrará pelo portão oeste. Inclusive eu tive lá, fiz um vídeo, que o portão está fechado. Em Ezequiel vai falar que quando ele chegar o portão vai estar fechado. Porque Deus passou por ele lá quando ele entrou na sua entrada triunfal. Ou seja, tudo está apontando para um cumprimento futuro dessas coisas que ainda hão de acontecer. Ou seja, Israel ainda tem essas promessas. Já vou chegar nos povos inalcançados. Então, para Israel, a gente olha dessa forma, que ele ainda são o povo da promessa. E Romanos vai falar, Paulo vai falar aos Romanos, que... Mas mesmo o judeu não reconhecendo Jesus como Messias? Porque Paulo vai falar que isso era necessário para que nós fôssemos alcançados. Porque para que os gentios agora fossem alcançados, o povo judeu deveria rejeitar o Messias. E através dessa rejeição, nós somos chamados pela Bíblia por gentios, através dessa rejeição, agora nós podemos ser alcançados. Nós somos enxertados nessa água. Mas Paulo vai falar que essa rejeição ela vai durar por um tempo. Haverá um dia onde os judeus eles terão seus olhos abertos. A família de Abraão terão seus olhos abertos. Já está acontecendo, né? Já acontece. O judaísmo messiânico, por exemplo, já é um movimento de judeus que enxergam Jesus como Messias. Exato. Então, já está acontecendo, mas nós acreditamos que no tempos do fim, o tempo que preceder a segunda vinda de Jesus, haverá um grande movimento de despertamento entre os judeus, onde eles vão perceber que, de fato, Jesus era o Machio, o Messias, e eles vão entender que eles precisam crer e confiar. Já se fala em aliança judaico-cristã, já tem muita coisa surgindo nesse sentido. Exato. Então é incrível ver como a Bíblia ela se conecta a tudo. Agora, os povos inalcançados. Os indígenas e outros, por exemplo. Não só os indígenas. Todas as mas pessoas tem pessoas que, como foi falado inicialmente, muitos não povos na têm Índia conhecimento nunca do ouviram nome falar de Jesus. em Jesus, cara. Nunca ouviram falar em Jesus. Esse é um assunto bem delicado, porque lembra que a gente falou que a profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir assim dizer, é isso, é aquilo. Porque pra gente é estranho. Mas uma coisa nós sabemos, a Bíblia ela deixa claro, a salvação é somente através de Cristo. Somente através de Cristo. E é por isso que Jesus nos chama a pregar o Evangelho. Porque se a salvação só vem através de Cristo, aquele que nunca ouviu o Evangelho, ele será julgado. Ele sofrerá o juízo. Então nós somos chamados justamente para pregar o Evangelho justamente porque todos precisam ouvir o Evangelho. Isso precisa nos incomodar. Inclusive tem uma história de David Brennan, que ele foi parente de Jonathan Edwards e ele entendeu isso que eu acabei de falar para vocês. Ele foi despertado a isso, ele entendeu, meu Deus, as pessoas elas não conhecerão Jesus, morrerão sem conhecer. E ele vai para os povos indígenas e começa a pregar. E ele morre com 27 anos, muito cedo. Sua história não é tão grande assim. Talvez 5 anos foi a sua missão ali, 7 anos mais ou menos. Sua missão entre os indígenas. Só que as pessoas começaram a ficar sabendo, porque até então não se fazia esse tipo de missão. Ninguém fazia. As pessoas, elas tinham as igrejas, a gente está falando de 1700, né? As pessoas tinham as igrejas, paróquias, e quem quisesse ia até a igreja. E aí ele começa esse movimento, e as pessoas começam a ouvir falar das histórias de David Brennan. E até hoje existem relatos de pessoas que leem a sua biografia, que foi escrita por Jonathan Edwards, e eles são incomodados para ir pregar para as pessoas que não conhecem Jesus. A obra permanece. Exatamente. A obra permanece. Então isso mostra que o Evangelho é justamente isso. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão de pregar o Evangelho para que todos conheçam a Cristo, para que isso não aconteça. Mas é claro, a gente vai falar, mas então a pessoa vai ser julgada por não ter conhecido. Aí entra Romanos 11 que nós falamos. Profundidade do conhecimento de Deus. Isso a gente, quando chegar na eternidade, talvez... É uma questão de Deus. Mas a verdade, o que está na Bíblia salvação somente através de Cristo. E Mateus, qual é a verdade? Afinal, o vinho
quando Jesus transforma a água em vinho no seu primeiro milagre, esse vinho tinha álcool ou não tinha álcool? Bom, vamos lá. Essa é uma questão polêmica, né? A gente está falando de Jesus. E a gente nunca pode esquecer que Jesus, ele viveu numa época, ele era judeu e ele vivia dentro de um contexto. E sempre que a gente olha para Jesus, a gente tem que colocar ele dentro desse contexto. A gente tem que inserir ele dentro desse contexto. Porque Jesus, hoje, ele não andaria com as vestes que ele andava na época. Ele andaria com a roupa que a gente anda hoje. Ele teria um celular, provavelmente teria uma rede social. Porque era a maneira que as pessoas viviam naquela época. A maneira com que ele lidava com as coisas, ele fazia, os exemplos que ele utilizava, eram as coisas do cotidiano das pessoas. Ele não usa o exemplo do trigo, do joio, porque era uma coisa que as pessoas nunca tinham escutado falar, mas porque fazia parte do dia a dia delas. É muito importante a gente entender aqui que existem elementos que fazem parte da cultura judaica. E quando nós... Agora, eu sei que essa pergunta ela vem por causa de outra pergunta, então eu já tô... Já tá ligado? Já tô nesse pressuposto, né? As pessoas não perguntam, tinha álcool, mas então... Mas eu já tô construindo essa ideia dentro desse pressuposto. Uma coisa que é inegável. O judeu, em toda a história da Bíblia, ele tem um contato com o vinho alcoólico. A gente vê, por exemplo, em Ló, ele se embriagando e acontece o que acontece. Noé, ele se embriagando e também tem um episódio ali. Então, todo o Antigo Testamento, o vinho ele é tratado como alcoólico. Existem vertentes, pessoas que falam que no Novo Testamento já existem porque talvez até para quem não entende muito sobre o vinho em si, mas o vinho ele fermenta por um processo natural. É difícil fazer suco de uva. O mais natural é quando você vai preservar o suco de uva, ele começar um processo de fermentação naturalmente por conta dos seus elementos, principalmente na época que não tinha muito como tirar essa fermentação. Então, naturalmente ele fermenta. As pessoas às vezes não se atentam a isso. As pessoas falam assim, mas eles colocavam, não existia, mas ele criava naturalmente o álcool. Se você fizer um suco hoje com uvas, fizer ali a extração do suco e guardar ele em algum lugar, ele provavelmente com o tempo vai fermentar. E vamos lembrar que a gente está falando de Israel. A colheita de uva era uma vez por ano. Então é impossível aquele suco de uva ali, ele está tão fresco a ponto de ele não criar nenhum tipo de resquício de álcool. Então, a gente tem esses elementos externos, mas agora interno, com a história de Jesus, a gente vê isso ainda mais óbvio. Porque, por exemplo, Jesus usa um elemento para falar, exemplificar sobre o Espírito Santo na nossa mente. Que não se usa odres velhos para vinho novo. Por que vai acontecer? Os odres vão se romper. Mas por que ele fala isso? Porque os odres eram bolsas de couro, que eu comprei um sapato de couro, e quando você vai comprar um sapato de couro, geralmente você tem que comprar o quê? Uma numeração um pouco menor, porque que ele vai fazer? O couro ele vai expandir. O odre ele era justamente responsável por armazenar o vinho, e ele tinha uma expansão. Ele tinha uma elasticidade. E se o odre fosse antigo... Ele já fez essa expansão total. Ele já fez a expansão, e aí ele já ia se romper, e por isso que ele não servia para o vinho novo. Então Jesus claramente está usando um exemplo para uma coisa que era comum. Olha, a gente não usa odres velhos para vinho novo. A gente usa odre novo para vinho novo, porque senão as bolsas se rompem. Por conta da fermentação, que é o gás ali que vai expandindo a bolsa. Perfeito. Em 1 Coríntios vai falar sobre uma coisa que estava acontecendo em Corinto, que as pessoas estavam se embebedando na ceia. Se eles estavam se embebedando na ceia, é porque o vinho utilizado durante a ceia tinha álcool. Tinha álcool. Ou seja, se aquele povo que estava sendo ensinado por Paulo, e ainda ele fala, pois vocês se lembram o que foi dito pelo nosso Senhor Jesus, ele repete o momento ali da ceia, então quer dizer que eles sabiam que o vinho de Jesus, obviamente, ele estava usando o mesmo vinho. Agora, lembrando a nossa pergunta que acompanha, né? Geralmente, quem está nos escutando. Poxa, mas então, se Jesus bebia um vinho, tá liberado, a gente pode beber. E aí entra uma questão que eu sempre falo, que a Bíblia ela não condena o consumo de vinho, bebida alcoólica. Senão ela ia se contradizer. A Bíblia ela não condena. Ela condena, por exemplo, ela condena a gula. Mas ela fala pra gente não comer? Não.
Ela permite que a gente coma aquilo que a gente quiser. Mas a Bíblia vai falar que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, até o meu comer, eu preciso entender. Poxa, mas será que isso eu devo comer? Entende? O excesso é o problema da Bíblia. E aí vem a questão. Poxa, mas então por que tem crente que não bebe? Existe uma questão histórica, tá? Eu sou uma das pessoas que não bebem e existe uma questão histórica e histórica particular. Mas historicamente existe um movimento dentro da história que se chama movimento dos puritanos. O movimento dos puritanos, eles surgem com várias regras a respeito de fé para justamente manter o seu coração puro diante de coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. As pessoas estavam se embebedando, as pessoas fumavam muito naquela época, inclusive os cristãos. Até, para quem não sabe, existe uma figura muito conhecida do cristianismo, que é o Charles Spurgeon, e ele tinha até problemas respiratórios de tanto que ele fumava. E os puritanos, eles surgem, até Charles era para ser um dos puritanos, mas os puritanos, eles surgem com o movimento de poxa, peraí, eu acho que a gente precisa... Algumas coisas a gente precisa se a gente não está sabendo lidar com isso, então vamos parar com isso. É como se fosse um movimento monástico. Vamos se afastar, não quer dizer que tem que todo mundo se afastar, mas isso vai ajudar a nossa espiritualidade. E os puritanos, eles acabam... a partir deles, acabam surgindo muitos outros movimentos, porque os puritanos foram aqueles que colonizaram praticamente os Estados Unidos. E o movimento pentecostal nasce nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Ou seja, a espiritualidade que eles tinham naquela época era a base puritana, que surge, então, agora o movimento pentecostal, que para quem está nos escutando, o movimento pentecostal praticamente é o que evangelizou o Brasil. 80% do brasileiro são pentecostais. É por isso que nós temos muito essa imagem. O crente não pode beber, porque na verdade a raiz é mais... Essa ideia é mais pentecostal. Tanto é que se você for em meios mais reformados, que tem a sua base mais antigas do que essa, por exemplo, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, eles já não têm tanto problema assim com bebida alcoólica. A própria igreja católica? Eles não têm tanto problema assim com bebida alcoólica. Geralmente é nos meios mais pentecostais, justamente por esse panorama histórico. Agora, vou dar minha opinião, saindo um pouco de toda essa teoria, opinião Mateus. Gui e Grazi, eu... Era uma pessoa no meu passado, eu nem sei se posso falar tudo aqui, porque envolve aqui, mas eu lembro. Abre o jogo. Eu lembro de ir no boteco. Aqui é Fala Mais o programa. Fala no boteco. E quem que eu via cantando lá? Lá estávamos nós no palco. Aí, ó. Então, eu era uma pessoa... No auge dos nossos 20 anos de idade. Exatamente. Então, eu era um cara que, pela graça de Deus, eu tô vivo hoje. Quantas vezes eu fiz besteira, embriagado, chegar em casa, assim, nem saber como eu cheguei. Assim, fazer fiasqueira mesmo. Você não foi o único, meu amigo. Fazer fiasqueira. E o álcool, ele teve um papel na minha vida muito prejudicial. Porque eu vi que aquilo estava destruindo relacionamentos à minha volta. Porque eu tinha amigos. Por que eu tinha amigos? Porque eu bebia. Aí, Gui, eu fui fazer um experimento com os meus amigos. Falei assim, gente, eu vou parar de beber. Sumiu todo mundo. Ou seja, não era amizade. Acabou os convites. Era companheiro alcoólico, né? Era tipo Alcoólicos Anônimos, mas esse não era, né? Os alcoólicos exibidos, né? E aí eu comecei a perceber, cara, olha como a minha vida tá baseada no álcool. Tá tudo baseado. Eu só saio e fico alegre se tem álcool. Eu só me divirto se tem álcool. E eu tomei uma decisão pra minha vida. Eu vou me abster totalmente disso. É uma coisa que eu não quero na minha vida. Eu já vi quanto destruiu famílias. E eu não quero. Mas eu entendo, Gui, que isso é uma regra que o Mateus criou na sua espiritualidade. Isso é muito importante, Gui. O seu próprio discernimento. Exatamente, porque a lei agora do Novo Testamento é a lei do Espírito. E vai ter coisas que vai ser pecado para um e não vai ser pecado para outro. E hoje eu entendo, Gui, por que Deus ele me colocou nesse caminho. Porque hoje são mais de 3 milhões de pessoas que me acompanham. Imagina, Gui, se aquele irmão na fé que está começando na sua caminhada, que está com problema com álcool, eu apareço nas redes sociais bebendo, né? Muito ali bom. Me exibindo. O que ele vai pensar? Opa, peraí, então posso voltar? E aí o cara vai lá e volta. Então, para mim, hoje, Deus me deu essa missão e eu entendo que, por amor aos meus irmãos, eu continuo o meu voto de ser abstêmio. Não tem problema nenhum. Eu tenho amigos, eu tenho muitos amigos que consomem, que tem na sua casa. Eu não digo que a pessoa ela deixa de ser irmão da fé, ela não está pecando porque a Bíblia não condena. E é mais errado ainda aquele que condena porque ele está fazendo algo que a Bíblia não está condenando. Mas agora, eu acho que cada um tem que ter o seu discernimento. Cada um tem que avaliar, poxa, será que não é uma coisa que está mais atrapalhando do que ajudando?
Será que quando eu bebo eu não me torno uma outra pessoa? Será que eu não estou usando isso só como uma válvula de escape aqui na minha vida? Será que eu não estou... isso não está prejudicando meus filhos? Porque um adolescente, ele não vai saber qual a diferença de 3 dedos de vinho para 10 taças. Um adolescente, ele pode ou não pode? Então, eu entendi, Gui, particularmente, Mateus, que isso era uma coisa que, para mim, saiu da minha vida, não fez falta, tudo certo. Mas também entendo que não tem problema quem bebe. E vejo que o vinho, na época de Jesus, tinha álcool, e fazia parte da cultura. Ou seja, as pessoas, elas sabiam a quantidade que elas tinham que beber, entende? Ninguém chegava, Jesus ele não chegou na ceia e começou a entornar um monte de garrafa. Ele sabia que era aquela quantidade. O cálice. Exatamente, era aquele cálice e tinha uma quantidade que eles sabiam que eles deveriam beber. Então, eu entendo que existia um contexto naquela época diferente do que nos dias de hoje. Grazi, meu amor, mais didático do que isso. Impossível. E essa questão do bom senso, como é importante, né? E aí, a segunda questão que eu tenho certeza que o meu excelentíssimo iria perguntar é sobre ser a pedra de tropeço. Exato. Então, tu respondeu de uma forma muito exatamente, didática. Eu trouxe a resposta. Né? E quando a gente está em evidência, que é o seu caso, a responsabilidade é maior. Né? Ela é maior, porque querendo ou não, você é hoje a inspiração de muitas pessoas que estão buscando a palavra. Você é hoje a figura que representa talvez o que ela gostaria de se tornar um dia. Né? Ela olha para você e ela fala, pô, olha que bacana, eu admiro isso, eu gostaria de um dia ter a conexão espiritual que ele tem, eu gostaria de um dia ter o entendimento que ele tem, o discernimento que ele tem, o conhecimento que ele tem. Aí ela vê você com determinado hábito, ela vê você com determinado comportamento, ela diz, bom, se ele faz, então eu também posso. Sim. Só que talvez ela não tenha uma capacidade de lidar com aquilo como você já desenvolveu. Exato. Então, mesmo que você, Mateus, tenha a capacidade de lidar com aquilo, você prefere não lidar, porque você sabe que alguém pode estar sendo influenciado e alguém pode se prejudicar. Principalmente no contexto brasileiro. A gente fala de cerveja. Eu lembro que antigamente tinha pôster, né, de cerveja nos bares. O que tinha geralmente lá? Uma mulher seminua. Ou seja, já é associado a bebida, à promiscuidade, e parece que uma coisa, as pessoas já associam uma coisa a outra. Então, eu entendo que no contexto Brasil, existe uma coisa com a bebida, assim como se fosse o negócio para fazer festa, um negócio para... É que é uma porta muito grande para outras... Exato. É uma vertente, né? Exato. Ela te acaba facilitando para que tu cometa adultério, Exato. Que tu brigue, que tu machuque, que tu mate, enfim, tem tantas outras tem coisas. Aquela coisa que, principalmente, as pessoas que estão com, por exemplo, minha filha, como é que eu vou explicar para ela que o pai dela, ela vai sair, sei lá, com as amigas, o pai dela pode beber e ela não pode? Ou ela vai ter que cuidar? Ela vai saber cuidar porque ela vai ver as outras amigas bebendo? Será que como vai ser o cuidado dela? Porque ela vai falar, só um pouquinho? Mas meu pai falou só um pouquinho. Mano, mas toma mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, ela vai conseguir fazer isso? Ela vai conseguir ter esse discernimento até onde ela pode ir? Será que ela não vai se exceder e isso prejudicar ela? Então, eu ser uma pedra de tropeço, às vezes, para minha própria família. Dentro de casa. Exatamente. Então, é muito delicado. Eu acho que cada um precisa avaliar, mas é a minha interpretação, que hoje no Brasil é muito delicado, porque se tornou uma coisa com álcool, assim, de que é festa e é bagunça e vamos beber para encher a cara e aqui uma coisa... A associação das coisas, né? Porque tudo tá associado. Exato. Então, se eu associo o álcool com festa, com balada, com... diversão e tudo eu posso. Pronto. Eu já... É aquilo que a Graça falou, a porta se abre da associação, o circuito se fecha e quando você vê... Então é melhor não abrir a porta. E existe uma coisa a respeito de testemunho cristão, para quem está nos escutando e é cristão. Hoje, praticamente todo mundo associa cristianismo a você não beber. Então, se você fala assim, me converti, e você tá com uma latinha de cerveja no churrasco, as pessoas vão pensar, eu acho que ele não se converteu. Entende? Até para as pessoas de fora. Eu já fui em vários lugares, muitos lugares que as pessoas me reconheceram. No aniversário de casamento, eu cheguei no restaurante e a mulher que veio nos atendeu, Mateus, você tá aqui, que legal, vi que era aniversário de casamento de vocês. Você é uma figura pública. E aí, olha só que interessante o que ela falou. Mateus, eu vou fazer algo muito legal para vocês. Eu vou preparar algo sem álcool aqui para vocês. Olha só, ela nem perguntou. Ela já... Por saber que você é cristão, exato, eu vou fazer um então... drink sem álcool para vocês, vai ser muito legal. Ela nem me perguntou. Ou seja... Imagina se eu chego, ela não fala nada, eu falo assim, pode trazer umas 3 garrafas que hoje a gente vai aproveitar.
o que vai entrar no coração dela? Opa, eu acho que ele não é crente, como eu vejo. Porque não, isso É não uma farsa. Exato. Porque às vezes eu não vou ter tempo de explicar para ela, não, veja bem, mas é porque no imaginário comum é que o crente de verdade, ele não bebe. Então, poxa, como é que eu sou uma das referências hoje nas redes sociais, a gente tem milhares de seguidores, e a pessoa que sempre me acompanha, pensa, nossa, o Matheus deve ser uma pessoa que deve ser exemplo, aí chega ali, e uma das coisas que ela já observa, eu já falo. Corretíssimo. Então, é problemático, é bem complicado. Matheus, nosso tempo chegou ao Se fim. esgotou. Foi muito bom. O papo. Temos que marcar um de 5 horas. Ah, sem dúvida. Um sem dia todo, dúvida. eu acho. Olha, e sem fim, assim, sabe? Sem essa coisa de, não, terminou o tempo. Vamos falando, deixa fluir. Porque é uma conversa que flui facilmente. A gente nem precisa ficar estruturando perguntas, pensando, roteirizando, porque flui. É só deixar fluir que a coisa vai acontecer. É verdade. Então nós só temos a te agradecer. Eu que Tenho agradeço. certeza que pro público foi algo muito edificante, Grandioso. transformador, grandioso. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Bom demais estar aqui com vocês. Que legal. E tantas outras questões que nós gostaríamos de ter te perguntado aqui ao vivo, nós não conseguimos, mas Você vai ter que voltar. Vamos Mas marcar, no vamos marcar. perfil do Matheus, vocês podem olhar assim de cabo a rabo que tem muitas respostas. E o Matheus, ele tem a comunidade dele, né, Matheus? Isso, a nossa casa de discípulos, que passou por uma reformulação agora, a gente era Comunidade da Lenha, agora a gente reformulou para Casa de Discípulos, porque entendemos que era um lugar de formar discípulos de Cristo. Jesus, ele não chamou crentes apenas frequentadores de igreja, ele chamou discípulos. A gente cresça no entendimento da palavra de Deus. Muitos querem ser aquele frequentador de igreja no culto, mas Cristo nos chama a aprender mais dele, aprender sobre ele. A viver na prática. Exatamente. Nós somos alunos do Matheus, tá, pessoal? Aí, ó. Só pra vocês E saberem. aí a gente tem formado um lugar onde as pessoas possam tirar essas dúvidas. O que é o Espírito Santo? O que a Bíblia, a gente tem um panorama bíblico lá, com aulas da Bíblia toda. Então, a gente entende que, como eu falei, eu faço as coisas pensando no Matheus lá de trás. O que eu poderia ter tido no início da minha caminhada que ia me ajudar? E tantas coisas foram ferramentas na minha vida. E eu penso que hoje, com a internet, é tanta besteira. O pessoal fala assim, é tanta besteira hoje na internet. É tanta besteira, mas a gente tem que ser aquele que produz coisa boa. A gente tem que ser aquele que está produzindo Muito bom. algo que está edificando, porque as pessoas, elas não vão sair da internet. A internet vai ser cada vez mais a vida das pessoas. Não adianta lutar contra. Então é igual a máquina de escrever. Vamos fazer né? coisa boa lá dentro, né? Igual a máquina de escrever. Não vamos lutar contra. Vamos se aperfeiçoar, vamos entender para onde as coisas estão indo e vamos em torno disso. Gente, conheçam o Matheus na rede social, @Matheus Eleutério, sem H, Matheus Eleutério, é daqui de Rio do Sul, quase 2 milhões de seguidores no Instagram, 5 mil alunos na sua comunidade, que é a Casa de Discípulos. Você pode fazer parte, você pode se aprofundar nos estudos, entender como o Matheus, ele mostra para você de uma forma muito didática, muito simples, como você planejar o seu estudo bíblico, ter uma interpretação mais facilitada daquilo que você está lendo, vale a pena. Não é mesmo, amor? Espero que você tenha desfrutado, que você tenha aproveitado. Quarta-feira que vem a gente está de volta com muito mais. Com certeza. Estamos aqui. Até lá, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. Matheus. Obrigado, Valeu. Matheus. Até mais. Até.